começar a gravar. Estamos iniciando aqui nosso estudo de hoje, né? É um assunto muito importante, né? A gente teve um, um trecho técnico aqui, teve que começar a gravação de novo. Então, se você chegou agora, você ora, peça a orientação de Deus, dá uma pausa aqui, peça a orientação de Deus para que Ele te ilumine e te ensine, né? Que ajude a entender o que nós vamos estudar, né? Então, a pergunta, né, é realmente muito importante. O que que a gente, peraí, não, como que eu falei? O que que a gente deve fazer, né? Na verdade, como que a gente tem uma nova vida, né? Porque quando a gente fala de vida cristã, quando a gente fala de Cristo, né? É tudo muito bonito. Mas se isso não mudar a nossa vida, não adianta de nada, né? Então, na verdade, a gente está com a natureza manchada pelo pecado, naturalmente, e Deus ele quer restaurar o caráter dele em nós, né? Então, vamos falar sobre o batismo, como eu já falei, que na verdade o batismo ele não é o fim da caminhada cristã, mas é o início, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema aqui. Não tem nada de sobrenatural em descer nas águas, é um símbolo, né? E nós vamos estudar mais sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá então. Deixa eu pausar aqui. Vamos lá. Então, o primeiro texto aqui está lá em João, capítulo 3, o verso 1 ao 5. João, capítulo 3, o verso 1 até o verso 5, tá bom? Alguém achou aí? Pode ler. Abra na sua Bíblia aí. João, capítulo 3, o verso 1 até o verso 5. Alguém aí quer ler? João 3, do 1 ao 5? Ao 15, na verdade. Ao 5. Posso ler? É Pode? do 1 ao 15? Isso. Eu acho que é isso aqui, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Não, A aí você ponto está em 1 João. 1 de João, João. Isso. É um pouquinho para frente. É mais para peraí. frente. Aí você está na carta, né? Relaxa, faça isso direto também. Abrindo errado. É Mateus, Marcos, Lucas, João. É João, capítulo 3, do 1 ao 15. Peraí, deixa eu. Achei. Pode ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendestes estas coisas. Em verdade te digo que nos dizemos o que sabemos e testificamos. Peraí, agora testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como sereis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto é bem interessante porque ele fala, o enfoque dele é uma visita que Nicodemos faz a Jesus, né? E aí o texto ele é bem imersivo, né? Faz a gente pensar em quem era Nicodemos, que era um líder, né, dos fariseus, era uma pessoa muito influente na época, né? Tinha prestígio, tinha dinheiro, né? E aí Nicodemos, num certo momento, ele tem um desejo de querer conhecer Jesus, né? E aí, naquele momento ali, ele sai na calada da noite, né? Por que que ele sai na calada da noite, né? Para não ser visto. Então, veja bem, Nicodemos, ele reconhecia que Jesus, ele tinha os atributos, as características do Messias. Mas o Messias que Nicodemos estava esperando, que era um Messias político, um libertador, alguém que ia tirar Israel do jugo romano, né? Israel era estava dominado pelos romanos. Então, eles queriam, né? O povo judeu, em grande parte, eles queriam um Messias, né? Um Cristo político, um líder político, né? Que é algo que a gente quer, muitas vezes também demonstra, né? Que confiamos demais na política e esperamos que a política venha mudar a nossa vida, quando de fato não vai acontecer isso, né? E aí, para que ele pudesse aceitar Jesus, o Nicodemos, ele tinha que abandonar tudo que tinha aprendido e vivido até aquele momento, né? E aí Jesus até falou para ele, né, que ele tinha que nascer de novo, que aquele que não nasce da água do Espírito, não da água e do Espírito, essas duas coisas, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então veja que Nicodemos, ele era um homem influente, ele era um profundo conhecedor da Bíblia, mas mesmo assim Jesus falou que se ele não nascesse de novo, ele não entraria no céu, né? Alguém tem uma dúvida, algum comentário, alguma pergunta até aqui? Não? Se quiser perguntar, pode perguntar, tá, gente? Ou comentar alguma coisa também. Então, nós vamos entender mais sobre esse tema, né? No dia de hoje. E a pergunta 1 é essa aqui, ó. Como as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento, né? Por que que essa pergunta é interessante? Porque muitas pessoas, né? Elas acham que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, né? E no Novo, não. No Novo, elas são salvas pela graça. Então, no Antigo Testamento, como não tinha Jesus na mente de muitas pessoas, não tinha Jesus, então as pessoas eram salvas pelo que elas faziam, né? Agora, depois que Jesus veio, não precisa mais, né? Eu fazer nada. Vamos ver o que que a Bíblia diz, né? Na verdade, a Bíblia não diz isso, né? Deus não mudou, né? Deus não mudou. E o meio de salvação também não. Então, nós vamos ali no meio da Bíblia, no Salmos, capítulo 6, verso 4. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra aí na sua Bíblia, né? Sempre muito bom abrir na Bíblia, né? Ler na Bíblia é muito bom.
certo? Não perca essa oportunidade aí de buscar, procurar nossa Bíblia, ler na Bíblia, é excelente. Salmos, então, capítulo 6, verso 4, né? Vamos ler aqui. Alguém quer ler? Salmo 6, verso 4. Vou ler. Pode ler, Júnior. Lê? Pode. Volte, Senhor. Livra minha alma. Salve-me por tua benignidade. Isso, é isso mesmo. Isso. Então aqui, né, o autor, o salmista está falando assim, ó. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. O que é benignidade? A gente nem usa essa palavra, né? É bondade, tá bom? Alguém que é benigno é alguém que é bondoso. Então, a gente é salvo não é pelas obras, não é pela tradição, mas é pela graça de Deus. Aí alguns podem perguntar, né? A gente já estudou sobre isso, né? Então vou relembrar. Como é que era, como é que eles conheciam o plano da salvação, né? Por meio do santuário. Lembra que a gente estudou isso? Nós vimos ali que havia alguns ritos para lembrar o povo, né? Que haveria um Messias, que viria morrer e pagar o preço do pecado, que as obras não salvavam, mas é a graça. As obras, elas são a consequência, né? A gente já conversou sobre isso aqui também, que as obras, elas são uma consequência da pessoa ser salva, né? Afinal de contas, a pessoa que é salva do pecado, ela não vai continuar vivendo no pecado. Mas o método de você ser salvo não mudou. Tanto no Antigo como no Novo, é pela graça de Deus. Tudo bem até aqui? Então, volta-te, Senhor, livra-me minha alma, salva-me por tua bondade. A salvação é pela bondade, é pela graça de Deus. Tudo certo até aqui? Algum comentário? Certo. Então vamos para a pergunta 2 aqui, ó. Segundo o Novo Testamento, como as pessoas são salvas? Vamos ver também, ó. Então vamos ali. Veja que nós estamos lendo um texto aqui pelo nosso tempo, mas se você for pegar muitos textos ali, os livros da Bíblia, todos eles apontam a mesma coisa, tá? Que a salvação é pela graça de Deus, tá? Então, Atos 15, verso 11. Abre aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 15, verso 11. Pode ler? Pode. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor, Jesus Cristo, como eles também. Então, a salvação tá dando um barulho estranho aí no seu microfone, Júnior. Parece que tem um bichinho no microfone. Um É o bichinho. ventilador, rapaz. Tá muito quente aqui, aí o Ah, é ventilador tá ventilador. rodando aqui. Ah, menos mal. Achei que tinha um bichinho aí dentro do celular. Boa, não. Tá quente pra caramba também, viu? Tá quente É, aí e aqui tá muito frio. Tá frio aí, ô Frio, Robson? frio. Misericórdia. Eu queria passar um frio, hein? Olha, fiquei até... Acabei, somos acabei, dois, viu? Que a paz tá quente esses dias, hein? acabei de ligar o ar quente. Aqui no Brasil, Robertson, eu acho que foi a maior onda de calor da história do Brasil. Sério? Temperatura perto de 40 graus. Hum, Ficou um calor assim difícil de suportar, cara. Até de dormir. Agora deu uma melhorada, né? Mas ainda assim tá bem calor. E nem começou o verão, né, ô Júnior? É, Ai, ai. no Rio de Janeiro, que tava 60, sensação térmica de 60. Misericórdia, é. A pessoa passa mal, não aguenta. Não Tem aguenta. pessoas que Eu, até ó, morreram. tá tão calor aqui, ô Robson, que assim, eu gosto do calor, né? Mas eu tava tendo que tomar banho de cada meia hora eu tava tomando banho. Pra aguentar. Você ok. acredita, cara? Tomava banho e saía seco. Calor demais. É, então aí tá frio, né? Ah, essa época é frio, né? Perto do Natal, né, Robson? E não, nem começou ainda, tava -2, -1, -0.
Aí, pessoal, quem quer passar frio, só ir lá para os Estados Unidos, ó. Tá frio lá. Muito bem, benção. Muito bem, vamos continuar aqui então, né? Atos 15:11, como o Júnior leu aí, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor, Jesus Cristo, como eles também. Então, nunca mudou, né? Deus não muda. E, principalmente, o plano da salvação não muda, né? Então, os crentes do Antigo Testamento, eles não eram melhores que o do Novo. E vice-versa, os do Novo também não são melhores que do Antigo. Todos precisam da salvação em Cristo, né? Todos são pecadores de igual modo. Então, nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus, né? Sempre. Muito bem. Aí a pergunta 3 aqui, né? Como é que Jesus ele foi batizado, né? Vamos abrir lá na nossa Bíblia em Mateus, capítulo 3, verso 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Isso também é muito importante, né? Eu vou ler aqui, ó, do 13 ao 17, porque eu acho que é um texto muito importante aqui, né? Eu vou ler aqui. Vocês acharam? Esse pode deixar que eu leio. Acho Acharam? Achou aí, Lucas, Robson? que A Acharam? Bíblia. Eu vou ler aqui então, tá bom? Vou ler do 13 ao 17. Verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que interessante esse texto, né? Falando aqui o verso 16, focando primeiro. Jesus ele foi batizado e saiu da água, né? E se abriram os céus. E ele viu o Espírito de Deus descendo como em forma de pomba. Não é que o Espírito Santo ele é uma pomba, tá? Mas é um símbolo, né? É um símbolo aí que é usado em outros lugares também, né? E aí você vê a Trindade ali, né? Para quem não crê na Trindade, ó, você vê uma das tantas evidências, né, da Trindade, porque nós vemos ali Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo numa mesma cena, né? Deus Filho, né, que é o Jesus se batizando, quando ele sai da água, a gente vê o Espírito Santo, né, descendo como pomba, em formato de pomba, e a gente vê a voz de Deus falando assim: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Então Jesus ele foi batizado como, né? Por imersão. Inclusive, a palavra aqui para batizar, né, no grego é baptizo. Baptizo significa imergir, tá? Então, e a gente nem precisa saber grego para entender que Jesus foi batizado por imersão, que Jesus foi mergulhado na água. É só ler o texto, é que o verso 16 diz assim, ó: Batizado Jesus saiu logo da água. Agora eu pergunto, como é que a pessoa vai sair da água se não entrou? Hã? O Júnior, que tava na praia esses dias aí, Júnior, o Júnior chegou lá na praia, por exemplo, e aí chega lá e fala assim: sai da água. Você vai falar, aí você nem entrou ainda. Como é que você vai sair de algo que você não entrou, né? Então, tem pessoas, não faz sentido, né, Júnior? É, Vou sair de algo que eu não entrei, né? Tem alguns grupos de cristãos que eles batizam por aspersão, né? Esse efusão a gente não conhece, né? É poucas pessoas que usam. Mas a aspersão é uma forma de batismo que é bastante usada, né? Por exemplo, alguns grupos de cristãos batizam por aspersão. Os católicos, né? Eles batizam as crianças pequenas por aspersão, que seria você pegar e jogar água na pessoa, né?
mas a Bíblia, o batismo bíblico, ele foi por imersão. É o batismo genuíno, é o batismo correto, tá? Interessante, né, que Jesus, ele não precisava se batizar, né? Mas ele batizou para nos dar o exemplo, né? Porque Jesus, na verdade, ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado. E João Batista, ele falou assim para Jesus, né? Falou, olha, eu que preciso que você me batize, eu sou um pecador, né? E você que é o filho de Deus, quer que eu te batize? E Jesus falou, não, ó, deixa, faz assim do jeito que eu tô falando, porque precisamos cumprir toda a justiça, né? Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Até aqui tudo bem, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Não? Então vamos continuar então. Tudo bem, Marcos. Se alguém tiver, eu sei que tem muitas perguntas que a gente pode fazer, tá? Então, qualquer pergunta, observação que você tiver, por favor, fale que talvez seja dúvida de outra pessoa e também ajude outra pessoa a entender alguma coisa a mais do tema, né? Aí a pergunta, né? 4. O batismo, na verdade, o que que ele representa? Como é que a Bíblia descreve ele? O que que o batismo aponta? Qual que é o significado do batismo, né? Nós vamos abrir então lá em Romanos capítulo 6. Então nós temos Mateus, que é o que a gente estava aberto, né? Marcos, Lucas, João, Atos e depois vem Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos no capítulo 6, tá? Romanos no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Acharam aí? Romanos 6? Sim, Vou precisar aí de duas pessoas, então. Ó, vamos dividir 3 a 5 uma pessoa e 10 e 11 outra pessoa. Quem quer ler o 3 ao 5? É do 3 ao 5, né? Isso. Lê aí pra gente. Com Romanos 6, certeza, 5. Pode ler. vou ler. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com eles por termos morrido junto com ele. E isso para É isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Isso. Você quer ler o 10 e o 11 também, ô Júnior? Você tá lendo? Vou ler. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. É a vida que ele vive agora, é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Muito bem. Você quer comentar alguma coisa que chamou a atenção, que você entendeu do texto? Sim. O que você entende assim desse texto que você leu? Se não quiser também, fica à vontade, tá? Tô. Matutando, né? É, É. Alguém quer eu, comentar sobre esse texto? é bem eu forte essas entendi. palavras, né? Aham. Eu entendi que o batismo é, tipo, nascer de novo é negar os desejos do coração, da Aham. carne, né? Se negar, tipo, não continuar no pecado que você está vivendo, mas se renovar. Interessante, legal. Muito boa a contribuição. Mais alguém quer falar? Quem entendeu? Muito bom a gente participar, né?
Quando a gente externaliza o que aprendeu, que, né, a gente aprende mais, né? Legal, a gente fixa mais. Ó, se vocês puderem depois, dá uma lida em Romanos, né? Romanos 6, mas dá uma lida no livro de Romanos. Romanos é um livro fantástico. Já tive a oportunidade de estudá-lo algumas vezes, né? E eu lembro que teve um período que eu fiquei 3 meses estudando só o livro de Romanos, né? Então, olha, muita coisa boa aqui, viu? E o Romanos 6, ele tá falando de algo, que o verso que você leu, Júnior, ele tá falando de algo muito importante, que é o seguinte, ó. Quando a gente é batizado, é como se Deus ele parasse de ficar ao lado de fora da nossa vida, né? Como assim? Eu, Marcos, antes do batismo, Deus, ele não presta atenção no que eu vou falar agora. Deus, ele não habita em mim. Entende? Não habita em mim ainda. Ele trabalha do lado de fora dos bastidores. Agora, quando eu decido me batizar, que é uma decisão pública, é um ato de eu confessar publicamente a minha crença em Cristo e uma nova vida. Quando eu faço isso, o Espírito Santo ele passa a morar em mim, né? Por isso que o texto que o Júnior leu, né? Leu até numa versão mais atual, né? Da linguagem, né? Verso 4, por exemplo, diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse andar em novidade de vida é pelo poder do Espírito Santo. Vamos falar mais um pouquinho, vai ter um estudo sobre o Espírito Santo também, né, sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas é importante a gente entender isso, né? Uma nova vida. E isso acontece após a pessoa selar sua vida com Cristo por meio do batismo, tá? Então, o batismo é muito importante. E aí, como vocês falaram muito bem aí, o que acontece na vida da pessoa, né? Ela passa da morte para a vida, porque o batismo, ele representa o quê? Ele representa a morte. Ele representa a morte de Cristo e a ressurreição. Então é como, ó, quando a pessoa ela desce as águas, é como se ela estivesse sepultando ali o velho homem, né? A pessoa que foi e ela ressurge, né? Ela sai da água para ser uma nova criatura, né? É isso que é o ensino bíblico. Então, qual que é o símbolo da ressurreição de Jesus na Bíblia? É o batismo, né? Porque o batismo, ele fala assim, ó, o texto, né? Olha, assim como Jesus morreu e ressuscitou, aquele que é batizado, ele morre e ressuscita para uma nova vida em Cristo, né? Por isso que o texto lá, o finalzinho, verso 11, diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então a pessoa morreu e ressuscitou, né? Então é isso que representa o batismo, uma novidade de vida, morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então vamos continuar aqui então. O que acontece quando alguém é batizado em Cristo, né? O que acontece? O que acontece na vida da pessoa, né? Vamos abrir lá em Gálatas, tá? Gálatas, nós estamos em Romanos, é um pouquinho depois. Ó, depois de Romanos tem 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vai passando devagar porque são cartas, então são pequenas, tá? 2 Coríntios, aí vem Gálatas. Então, Romanos, aí vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí logo depois vem Gálatas. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 3, o verso 26 ao 27, tá bom? Gálatas 3, verso 26 ao 27. Eu vou ler. Muito bem, pode ler. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim
revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Isso. O que é se revestir de Cristo, né? É você não mais considerar a sua justiça. É o que eu penso, é o que eu gosto, é o que eu acho, mas permitir que Cristo viva em você, né? Então imagina, nós somos todos cheios de falhas, pecadores, né? Todos cheios de gostos, né? É, você percebe que o eu, né? O eu, ele é uma fonte de problemas enormes. O eu, ele destrói casamentos. O eu, ele destrói relação entre pais e filhos. O eu destrói uma vida, né? O eu, o ego, né? O eu. Você vê que o ser humano, ele gosta muito de falar eu, a palavra eu, né? Para pensar em quantas vezes a gente fala por dia a palavra eu, né? Fala muito, na verdade. Eu, né? No caso do Robson aí é ai, né? Mas o fato é que a gente fala bastante, né? Essa É. palavra, né? Eu, né? E a gente vive assim, como se os nossos interesses fossem o nosso umbigo é o centro do mundo para a gente, né? E quando a gente está em Cristo, isso muda, porque nós nos revestimos de quem agora? De Cristo. Então não importa mais o quem eu era, não importa mais se eu tinha aquele problema, agora eu vou permitir que Cristo me ajude a lidar com aquilo. Eu não vou lutar mais sozinho, eu não vou ter aquele sentimento de solidão que eu tinha, porque eu tenho a Cristo vivendo em mim. Eu estou revestido de Cristo. Então, quando alguém é batizado em Cristo, ele é considerado filho de Deus, né? Porque por natureza nós somos filhos da ira, a Bíblia traz isso, né? Porque por conta do pecado, nós não, por natureza, nós não somos amigos de Deus, muito pelo contrário, nós somos inimigos de Deus, por natureza, mas, como diz lá em Gálatas 3, 26 e 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, né? Alguém aí já. Bom, não, eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer, né? Mas, assim, o que é revestir, né? Usar uma roupa, né? Você usa uma roupa, né? Coloca uns panos bonitos, né? E aí aquilo ali demonstra, de certa forma, quem você é. Não é verdade? A roupa fala também sobre quem você é, concorda? Né? Isso. Se eu usar uma roupa, colocar uma roupa que vai de um gótico, né? Roupa de preto, tal, pinta a unha de preto, o pessoal vai achar que eu sou um gótico, né? Aham. Então a roupa ela transmite quem você é. Então, mais importante do que apenas parecer, né? Esse revestir de Cristo é internamente também. Então a pessoa se torna uma nova criatura, né? Está revestida de Cristo. Então as pessoas vão olhar e não vão ver mais o Júnior, não vão ver mais o Lucas, né? Não vão ver mais o Marcos, o Robinson, né? Vão ver Jesus. Esse é o propósito, né? Então, não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Deus. Aí é uma pergunta, né? Importantíssima, né? Na opinião de vocês, assim, ó, queria ver a opinião de vocês, né? Olha, sejam sinceros, tá? Opinião é opinião, não tem certo e errado opinião, né? Opinião, né? A gente tá aqui para não ficar apenas opinião, entender na Bíblia. Mas na opinião de vocês, a pessoa é uma pessoa sincera com Deus, né? Ela procura andar com Deus, estuda a Bíblia dela todo dia, ora. Mas essa pessoa não foi batizada ou não quer ser batizada. E aí? Ela está salva, está perdida, vai perder a salvação dela? Depende. Queria ouvir de vocês. O que vocês pensam desse assunto? E agora, hein? Pergunta, pergunta capciosa, né? Que vocês acham aí? Pode falar a opinião de vocês. Pode ser um de Ah, cada vez. Não, não, viu? eu acho que ela, se ela não quer ser batizada, eu acho que não. Porque é Não, tipo você. Não, que não é salva. É tipo você namorar alguém, só que não quer compromisso. É o som. boa comparação.
Boa comparação. Namorar alguém não querer compromisso, né? Boa. Mais alguém quer comentar? Júnior, Robson, fiquem à vontade, tá? Se quiser, se não quiser comentar alguma coisa também, que veio à mente de vocês, a opinião de vocês sobre isso, fica à vontade, tá? Bom, eu acho que isso é um não, né? Então, interessante essa pergunta, né? O exemplo do Lucas é interessante, né? Porque quando você ama uma pessoa, você quer se comprometer com ela, né? É algo normal, né? Ninguém se casa porque começou a namorar, né? A pessoa casa porque ama, né? E não vai casar para depois amar, né? Ama primeiro para depois casar, né? Interessante essa comparação. Você vê o texto aqui, ó, de João 3:5, né? A gente já leu, então acompanha aqui na minha tela, ó. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, segundo as palavras de Jesus, o que acontece então? A pessoa que não nasce da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no Entrar reino de no Deus. reino de Deus. Mas por que isso? Por quê? Não é muita exigência da parte de Deus? O que vocês acham? Difícil, né? Fazer umas perguntas difíceis, né? Talvez é que a gente não para muito para pensar nisso, né? Mas é importante a gente se questionar, procurar as respostas na Bíblia, né? Queria convidar você a abrir na sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 16, verso 16. Abre lá na sua Bíblia, ó. Nós estamos em João, então, um pouquinho antes, né? Antes de João temos Lucas, e antes de Lucas nós temos Marcos, né? Abre lá na sua Bíblia, Marcos, capítulo 16, verso 16. Abre lá. Abre lá na sua Bíblia. Marcos 16, o verso 16. Vamos ver se a gente ia falar disso. Posso ler? Pode? Pode não, Quem deve. crê, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isso. Então, olha só, o batismo ele é algo importante, sim, né? Porque a comparação do Gabriel é muito válida, né? E se a gente fica ali namorando com a pessoa, só enrolando a pessoa, né? Tendo relações com a pessoa, mas não quer casar com a pessoa. Quando eu falo relações, é relação sexual, né? Que também não é o plano de Deus. Mas a gente sabe que muitas pessoas fazem assim, né? Antes do casamento, fica tendo relação ali e a pessoa não quer casar, né? Aí a questão, será que ama mesmo, né? E para Deus, olha só, quem crer for batizado será salvo, né? E quem não crer será condenado. Então o batismo é importante, quem não crer será condenado. Então o batismo ele é muito importante, sim, porque é a questão do meu compromisso com Deus, é a questão da minha entrega a Deus, né? Então Deus ele não vai entrar na minha vida, na vida do Júnior, do Robson, do Gabriel à força, né? Deus ele não vai chegar aqui, você dá para vir aqui, quando a porta aqui está aberta, Deus ele não vai chegar assim, arrombando a porta, né? Pessoal, se fosse assim, pessoal, Deus já chegando arrombando, não, abre a porta aí que eu vou entrar, né? Deus não faz isso, né? Deus ele só entra na nossa vida se a gente quiser, né? Deus não vai arrombar a porta do nosso coração, tá certo? Então, por que o texto que quem que foi que leu? O Lucas? Ah, foi o Lucas. Que esse texto diz, ó? Quem crer e for batizado será salvo, beleza? Então, é importante, é um requisito para a pessoa se tornar um cristão, ser salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, não está falando aqui, ó, quem não crer e não for batizado. Por quê? Tem pessoas que não tiveram oportunidade. Por isso que fala no texto assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porque quando a pessoa crê em Cristo, é consequência natural ela querer o compromisso, querer ser transformado por Deus, querer que Cristo viva nela, né? Não faz sentido eu falar que crê em Cristo e eu falo, Jesus, aqui na minha casa o senhor não entra não. Por quê?
Por que, meu filho? Ah, porque aqui quem manda na minha casa sou eu, né? Então essa pessoa tá salva? Tá, né? A pessoa não quer que Jesus entre na vida dela, ela fica lá no pecado, né? Continua vivendo nas práticas pecaminosas, no pecado mesmo, né? Então, quem não crer será condenado. Algumas pessoas não têm a oportunidade de se batizar, não tiveram. Vou dar um exemplo bíblico, né? Quando Jesus estava lá na cruz, a gente vê lá o famoso, né? Ladrão na cruz, né? Uns ladrões ali, ele se arrependeu, né? E falou assim para Jesus: Mestre, quando você estiver no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: Ó, em verdade te digo hoje, um dia você estará comigo no paraíso. Então veja que interessante, né? Jesus falou: Olha, você está salvo. Mas ele não se batizou? Por quê? Porque ele não teve oportunidade. Mas com certeza aquele homem, se ele tivesse podido descer da cruz, ele morreu depois. Se tivesse podido descer da cruz, como salvo, ele desejaria o quê? Se batizar, ter um compromisso com Deus, né? Tá certo? Tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma dúvida, alguma observação? Tranquilo. Tranquilo? Querem comentar? Júnior, Robson? Né? Então, vamos continuar aqui. Nós falta mais duas perguntinhas só, né? Vamos aqui continuar, né? Para finalizar, vamos ler aqui na tela mesmo, né? Pelo nosso tempo, né? Deu um atrasado hoje o estudo, não quero passar muito tempo no tema de hoje, tá? Então, tá aqui na tela, né? Que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes? Depois eu vou mandar aqui para vocês o material, tá? O PDF e tal, para vocês darem uma consultada, ir lá, ler as passagens importantes, né? Reler, né? Que instrução o apóstolo Pedro deu aos crentes, né? Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então veja que interessante, né? Sempre na Bíblia a gente sempre vai ver o batismo como algo urgente, né? Você não vai ver nenhum texto na Bíblia falando assim: olha, pensa um pouquinho, depois você se batiza, né? Como algumas pessoas fazem, né? Olha, eu sou muito novo, eu preciso viver minha vida, né? Não, a Bíblia não vai falar isso, sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra uma realidade nua e crua de que a nossa vida é um sopro. Eu tô aqui hoje, mas eu posso sair daqui e ser atropelado, eu posso sair daqui e morrer do coração, né? Pode acontecer. Então, nossa salvação, não podemos brincar com ela, né? Por quê? Porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é estar com Jesus, nosso alvo é que Jesus transforma a nossa família. Com salvação nós não podemos brincar. Até porque o assunto mais importante da nossa vida é a nossa salvação, né? A salvação nossa, dos nossos familiares, né? Então, toda vez que você vai olhar na Bíblia, você vê muito claro isso, né? Muito claro isso, que o dia do batismo tem que ser o quê? A decisão tem que ser hoje, né? Ó, a pergunta 8 diz assim, ó: quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Olha só, 2 Coríntios 6:2. Alguém pode ler? Consegue ler na tela aí? Porque diz: ouve-te, em tempo aceitável socorre-te. No dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Você vê que interessante? E a Bíblia também tem outros textos falando disso, né? Então, o dia da salvação é hoje, não é amanhã. O dia de eu me decidir por Cristo é hoje, não é amanhã. Amanhã eu não tenho amanhã, né? E Satanás sabe disso. E qual que é a estratégia dele? É fazer com que a gente retarde a decisão. Ah, mas eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. Tá errado. Então eu não tenho que mudar? Não. O que nós temos que mudar é a nossa postura. Porque quem transforma o ser humano? É nós ou é Deus? Quem é que transforma?
Deus. Como? Deus. Então, por que que nós, seres humanos, a gente fala assim, ah, mas eu preciso parar de fumar. Ah, mas eu preciso deixar de adulterar. Ah, mas eu preciso primeiro parar de trabalhar o sábado. A gente coloca muros quando é Deus que faz a transformação. Basta eu aqui fazer o quê, ó? Me colocar nas mãos de Deus. Entende? Porque, gente, Deus, ele não vai, olha, Deus é muito bom. Deus, ele não vai pedir algo de você que não vai ser bênção na sua vida. Ah, mas eu gosto de fumar, eu gosto de beber, mas está destruindo sua vida, né? Deus, ele quer te poupar disso, Deus, ele quer te livrar disso. Ah, mas eu gosto de ficar com várias pessoas, vou pra balada, fico uma com outra, fico com homem, com mulher, com eles, com elas. Mas isso aí vai destruir sua vida, tá fora dos padrões de Deus, porque isso destrói a nossa vida. É o que o pecado faz, não é? Então Deus, ele não vai pedir nada para nós que a gente tenha que fazer por nós mesmos, porque a gente não consegue. Se eu, Marcos, eu pudesse, pelas minhas forças, obedecer e ser salvo, Jesus não teria vindo morrer por mim, porque Jesus não é masoquista, Jesus não gosta de sofrer. Ele mesmo lá em Mateus 26, se você abre na sua Bíblia, você vai ver que Jesus não queria morrer. Mas ele morreu porque você, Robinson, você, Júnior, eu, Marcos, você, Lucas, quem está assistindo aí em casa, você que está assistindo, ele morreu porque nós precisamos, porque ele sabia que não havia outro jeito. Então, nos assuntos de salvação, nós temos que falar, Senhor, eu não tenho como fazer isso. Senhor, eu já tentei. Senhor, eu não consigo obedecer. Não consegue mesmo. Mas está aqui, ó. Te entrego a minha vontade. Me guia, me mostra. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas está aqui, ó. Amanhã, ó, eu peço que o Senhor me acorde, vou colocar o despertador aqui, me ajuda a eu ter tempo para estudar a Bíblia. É assim que funciona. Né? É Deus que faz a mudança, não somos nós. Né? Aí a pergunta, né? Se alguém quiser falar aqui, como é que o batismo ele pode influenciar a minha vida? O que vocês pensam disso? Porque a aliança com Deus. Como é que é? É a aliança com Deus. Eu não entendi, desculpa. O que você falou? Igual um casamento, uma aliança com Deus. Ah, aliança com Deus. Agora, tá vendo? Eu falo que eu tenho que lavar a orelha. Agora eu entendi. É uma aliança com Deus, né? Aham. Realmente, realmente. Muitas pessoas, elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção, né? Aham. Aí fica, meu Deus, minha vida, que não sei o quê. Você já viram aquele desenho mais antigo? Vão lembrar. Fica assim, ó céus, a vida, ó dia, ó azar. Você já viu esse desenho, Robson? Júnior? Não. Não, Não. nunca viram? Quem é do Brasil também vai lembrar que tinha essa dublagem aí, um leão e uma hiena. E a hiena vivia reclamando, o leão tentava ser otimista. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Senhor, onde está o Senhor? Por que isso acontece comigo? Deus Uhum. está onde a gente coloca Ele. Aonde nós temos colocado Deus? Será que é na gaveta da nossa vida? Porque se nós colocamos Deus na gaveta da nossa vida, veja, não é lugar para Deus. Mas Deus é tão cavalheiro, Deus é tão bondoso que Ele vai aceitar. E aí ele vai tentar falar com você lá na gaveta. Vai ser fácil de você ouvir? É fácil de ouvir alguma coisa que está na gaveta? Você coloca o celular na gaveta, é fácil de ouvir? Não Não. é? E aí a voz de Deus vai abaixando, 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 até que a gente não ouve mais. Então aí que é o problema. A pessoa fala, não, mas Deus é bonzinho. Só que assim, quando eu tomo a decisão de falar assim, não, eu não quero me batizar, automaticamente eu estou decidindo pelo outro lado, que é o lado do inimigo, né? Tem uma ilustração bem interessante. Uma vez a pessoa ela sonhou assim, ó. Ela sonhou assim, ó. Ela sonhou que ela estava no céu e aí tinha um muro assim, bem grande no meio assim, ó. Bem grande assim um muro.
E aí, nesse muro, né, tinha um negócio bem interessante ali, porque de um lado tinha ali os anjos de Deus, né? E do outro lado tinha os demônios. Imagina que coisa, que cena inusitada. E aí, do outro lado tinha os demônios, né? E veja bem, ali naquilo tudo, ele percebeu o seguinte: os anjos, né? Ele viu Jesus também, aquele jovem, né? Viu Jesus. Os anjos e Jesus ficavam falando: vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não demora mais, não. Vem pra cá. Olha, não demora mais. Vem pra cá. Só que ia passando o tempo e aquelas pessoas iam gritando, iam falando mais alto. Vem pra cá, aqueles anjos. E aí ele olhou pro outro lado. E aquele, eu não falei, mas aquele jovem, imagina, ele estava no meio do muro ali, tinha um muro bem grande, né? Ele tava, por algum motivo, ele estava no muro. E ali no muro, né? Ele olhava para um lado, Jesus, os anjos, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o tempo ia passando mais, e aí aquele desespero, né? E o outro lado tinha os demônios. Ele olhava ali os demônios só assim, ó. Braço cruzado. E aí aquele jovem, ele começou a ficar encucado com aquilo. Ele era uma pessoa que amava a Deus, mas não se sentia pronto, entre aspas, né? O batismo, para entregar a vida a Deus. E aí ele perguntou, falou assim para os demônios, falou assim: escuta, eu não estou entendendo. O pessoal de lá está desesperado, querendo que eu vá. E vocês aí, vocês estão de boa aí, por quê? Que vocês não falam nada. Aí o diabo falou para ele assim, falou: escuta, esse muro que você está em cima é meu. Você está entendendo? O muro é do diabo. Licença, Marcos. Oi? Licença aqui, eu vou ter que sair. Eu vou lá buscar a Nicole. Tá Ela bom. desce, ela desce num lugar perigoso lá, eu vou lá buscar ela. Aí não vou conseguir acompanhar o final, mas depois você me manda. Mando sim, pode Tá deixar. bom? Tchau, fica Tá com bom. Deus. Fica com Deus. Então, o muro é do inimigo, né? Qual que tem que ser o nosso compromisso de fé, então, né? Compreendi que toda a Bíblia ensina a salvação pela graça em Cristo Jesus. Portanto, aceite essa oferta divina e decida nascer de novo por meio do batismo e da atuação do Espírito. Quero hoje mesmo escolher o dia do meu batismo. Tem que ser nossa decisão, né? Falar assim, olha, eu não posso adiar. Eu quero hoje, estou me decidindo entregar a Jesus. Sabe por quê? Se a gente não faz isso, o inimigo, ele toma a partida e fala assim, isso aí é meu, porque o muro já é dele, né? Então, que essa seja a nossa decisão, de falar assim, olha, Senhor, a minha vida eu estou entregando como oferta ao Senhor. Não sei, Senhor, como eu vou fazer isso. Não sei como eu vou fazer isso, mas está aqui. Porque não é eu que vou fazer, é o Senhor. Amém? É. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração então? Alguém quer falar alguma coisa? Não, Alguém quer falar alguma coisa? não. Tranquilo. Não? Então vamos orar então, para a gente finalizar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo, por essa bênção que foi hoje, a gente poder aprofundar na palavra de Deus. Nós já estamos estudando aqui, todos nós aqui já temos conhecimento para decidir, Pai, entregar nossa vida a Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que isso seja algo espontâneo, que seja fruto do nosso amor para com Deus. Que o Senhor aumente mais e mais nosso amor por Ti, Pai. Porque o assunto do batismo, toda vez que é tratado na Bíblia, é sempre com urgência. É agora, é hoje. A decisão tem que ser hoje, Senhor. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o que o diabo mais faz é querer que a gente adie nossa entrega a Ti. Talvez esteja aqui alguém que não vê, não consegue enxergar, Senhor, essa possibilidade. Talvez esteja aqui alguém
que já desistiu de pensar na entrega a Deus porque não consegue ver Deus em sua vida agindo dessa forma. Mas por isso que existe um plano da salvação. Não se trata do nós, mas se trata do Senhor. Não se trata de sermos bonzinhos ou não, mas se trata de a gente se colocar nas mãos de Deus e entender quem faz a transformação é o Senhor. O Senhor é o Deus que liberta um drogado e faz uma pessoa sóbria. O Senhor é o Deus que liberta uma pessoa violenta e faz uma pessoa tranquila. O Senhor é o Deus que liberta um pecador e transforma uma pessoa igual a Jesus. A gente não tem condição, Senhor, de fazer isso e jamais teria. Mas nós queremos colocar nossa vida em tuas mãos. Queremos hoje, Senhor, decidir, Senhor, pelo batismo, pela entrega a Jesus, pela nova vida em Cristo. E essa nova vida só vai ser nossa mesmo quando a gente selar nossa vida a Cristo. O Senhor venha ser com o Júnior, venha ser com o Robinson, venha ser com cada um de nós, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, aquele que está em casa assistindo, que chegou a esse estudo. Eu sei que o Senhor tem uma obra na vida dessa pessoa, Pai. E eu peço que o Senhor nos ajude. Se a gente for esquecer tudo que eu vi aqui, mas que o Senhor nos ajude a não nos esquecer que a obra de transformação é do Senhor, não é nossa. A parte que nos corresponde é entregar a vida a Deus. É falar, Senhor, toma aqui minha vontade, toma aqui meus desejos, está tudo na sua mão. Eu estou entregando minha vida a Ti. Isso é nossa parte. A parte da transformação é do Senhor. Que o Senhor nos ajude, continue nos guiando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. Fica com Amém. Deus. Com Deus também. Abraço, Fica com pessoal. Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.